Olá, boa noite. Olá, Melissa. Boa noite. Tudo bem? Tudo? Calma Animado? aí. Eu queria que pegasse aqui o casaco do time. Não tá pegando. Poxa, aí foi. Mas aí não dá pra ficar assim. Depois eu faço. Aliás, Ah, a camisa e a caneca são sensacionais. Vou muito, correr né? atrás dessa caneca. Tô querendo essa caneca pra mim. Não, os produtos são muito legais, cara. Daniel, que é o que vai falar aqui depois, o capitão do time, é designer também e manda sempre muito bem. Pô, que legal, que legal. Ó, confesso que eu tô muito ansiosa pro nosso bate-papo de hoje, que eu quase não conheço sobre o rugby. Então eu tô aqui querendo conhecer mais. Então tô aqui na expectativa. Hoje eu passei o dia inteiro ansiosa. Mas antes de a gente começar, eu queria que você se apresentasse. Queria que você falasse um pouco quem é o Caio, do que você faz, o que você faz fora das quadras, como é que é essa rotina. Pode ser? Pode, claro. Então, eu sou Caio Sampaio, tenho 35 anos, sou empresário e empreendedor fora das quadras, né? Então, eu fiz administração na PUC e o meu intuito sempre foi ter um negócio fora da vida esportiva, que sempre foi uma paixão também. E eu tenho um buffet de comida japonesa para eventos. Então a gente faz desde eventos minimalistas, assim, em pequenos formatos, jantares, almoços corporativos, até grandes eventos. Então eu tenho uma veia aí também um pouco nesse mundo dos eventos. E é Que isso. E maneiro. aí a gente tenta, se esforça muito para conciliar, né? A questão profissional com a quadra, porque o intuito é sempre treinar em alto rendimento. Então, a gente fica nessa missão aí, uma batalha extra quadra. Correria, né? Vou pedir desculpa porque eu tava me movimentando, porque o Daniel pediu pra eu ajeitar a câmera. Eu tava aqui tentando, mas acho que não ficou muito legal, não. Acho que eu tô torta. Não, tá tranquilo. Tá, tá tranquilo? Tá tranquilo. Show. E aí, como é que. Nossa, vários comentários aqui, ó. A galera já veio aqui em peso te Obrigado pela prestigiar. presença, galera. Muita gente. Renato está te chamando de lindo, Renato Vilela. Nada como ter bons amigos, né? Obrigado, galera. Ó, estão perguntando se você está Qual é, solteiro. Dona Bela? Ele sabe que eu tô, a gente vive se esbarrando. Né? Qual é, bicho? Caio, como é que você conhece? Ó, Marcela tá falando que você é o galã do time. Marcelão é, pô, né, que é muita gente boa, representa muito. Tamo junto, Marcelão. Como é que você conheceu o rugby, né? Como é que você conheceu a modalidade? Então, foi o seguinte. Primeiro eu vou só dar uma passagem rápida aqui para falar da minha lesão, para o pessoal entender. Assim, o Sim, rugby é um esporte onde pessoas que têm uma lesão nos membros superiores, você tem que ter lesão nos membros superiores também. Seus membros superiores têm que ser comprometidos para você poder jogar o rugby em cadeira de rodas. Diferente do basquete. Então, assim, a princípio ele foi criado por quem tinha lesão de tetraplegia, considerados tetraplégicos, com lesão cervical, e depois ele abraçou mais alguns outros tipos de lesões que também têm membros superiores comprometidos. Então, assim, eu sofri uma lesão cervical na quinta e sexta vértebra, é, e a princípio fiquei sem mexer nada do pescoço para baixo, e tive uma recuperação, mas eu me encaixo no perfil e eu posso jogar rugby, né? Não são todos os atletas que se encaixam no perfil. E aí foi o seguinte, eu sofri um acidente, fiquei no hospital um mês aqui no Rio, e você tá me ouvindo bem? O áudio está tô ok? sim, tá ok. E depois eu fui direto para Brasília, para o centro de reabilitação, para o SARA. Lá
na reabilitação, eu já tive contato com esportes, assim, sabe? Mas não tinha conhecido o rugby ainda. Lá eu teve basquete, tênis de mesa, natação, a gente fazia canoagem no Lago Paranoá, uma experiência muito, muito positiva. E quando eu vim para o Rio, a princípio eu ainda estava muito comprometido fisicamente e me indicaram uma fisioterapeuta, que é a Carol. Pô, eu esqueci o sobrenome da Carol, cara. Tantos anos que a gente não se fala, ela foi morar nos Estados Unidos. Mas assim, e aí ela era uma grande fisioterapeuta e foi através dela. Ela já tinha conhecido, antes de ser o Santer Vikings, o nome do time era Guerreiros e foi ali que eu conheci, por volta de 2009. Então, assim, eu cheguei, de cara foi um esporte que eu me apaixonei, me identifiquei. Só que a gente estava no início. Se a gente fosse comparar com a realidade que a gente tem hoje, que o Brasil desenvolveu no rugby, era quase um outro esporte, assim, sabe? Era muito em desenvolvimento. E o rugby é um esporte complexo. Você precisa de muito tempo, muita experiência para você realmente desenvolver o esporte. Então, foi legal, porque eu vivi o começo da história do rugby aqui no Brasil, assim, entendeu? E foi um processo evolutivo. Então, eu peguei todas as fases do rugby no Brasil até hoje, assim. Pô, que legal. E tenho muito orgulho particularmente disso. não conheço muito. Pô, boa história, assim. Eu particularmente não conheço muito, né? Eu fiquei conhecendo através da Luciana Merar. Conhece a Luciana? Luciana, claro. Sim. Foi Tá até com a ela gente. que me passou o contato Ela de entrou, vocês. acho que ano passado, ela se juntou ao nosso time, assim, e ajuda muito a gente, assim, é muito querida. E você falou que já praticou algumas outras modalidades, né? O pessoal tá te oferecendo bala aqui, o Caio. Deixa pra depois da Nem que você live. tem muitos amigos, né? Tipo, estão te oferecendo água, bala, um monte de coisa. Você pode contar pra gente um pouco da modalidade? Como é que é o jogo? Qual o objetivo? Então, vou falar um pouco. O rugby, ele foi criado no Canadá na década de 70. E como eu adiantei um pouco o assunto, ele foi criado por pessoas que tinham uma lesão alta e provavelmente não se adequaram a alguns outros esportes, inclusive o basquete, porque tem comprometimento de mão, assim, tem muitas pessoas que veem essa minha mão boa, mas essa minha mão esquerda aqui eu não consigo abrir. Então eu fecho, eu tenho apreensão dela, mas eu não consigo abrir essa mão. Então ela é um dos fatores que me possibilita poder jogar o rugby, que me compromete, por exemplo, para jogar o basquete. Então ela foi criada na década de 70, veio se desenvolvendo, mas aqui no Brasil ela chegou em torno de 2008, acho que teve uma apresentação no Mundial de Rugby. Eu ainda não estava envolvido com esporte, então foi o primeiro contato, né? Eu vim logo após e aí foi isso. A gente começou com Guerreiros aqui no Rio, depois acho que foi a Decamp de Campinas, começou com um time, eram poucos times ainda, e aos poucos a gente foi nesse processo evolutivo do esporte, né? Até depois de alguns anos a gente ter recebido uma proposta para participar pela seleção brasileira, pelo Maximus, que é um campeonato bem legal que roda pelas Américas. E aí eu tive o prazer de participar dessa primeira viagem internacional pela seleção brasileira. Então acho que aí foi o start, assim, do rugby mais seleção, sabe?
E assim, hoje eu fico pensando, né? A gente viajou com planos, né? De, pô, vamos disputar, a gente pode ir nas cabeças, a gente tem bons atletas. E como eu te falei, a gente vivia uma outra realidade de esporte. Então, assim, realmente para você ter alto rendimento no rugby, você precisa de muito trabalho, muito estudo, muito treino, muito planejamento. Algo que a gente achou que a gente podia ter, mas a gente estava bem longe. Então, assim, lá a gente teve um choque de realidade. A gente já se deparou com alguns times que estavam em outro patamar, em outro nível do esporte, mas foi ali que abriu as portas, que começou um processo de planejamento para o rugby no Brasil. E foi assim, e aí por diversas viagens, a gente foi para o México, a gente foi para a Índia, ajudar a levar o esporte para a Índia, para desenvolver o esporte na Índia, que também era uma realidade assim mais radical do que a nossa em relação à estrutura, sabe? Conhecimento. A gente se deparou com atletas entre aspas, né? Mas a gente se deparou com cadeiras de rugby de madeira, tipo assim, é algo muito longe da realidade, muito longe. Então, o rugby proporcionou assim muitas experiências ricas, sabe? Foram muito construtivas assim para minha vida e para quem hoje tem essa vida, mas para quem estava lá desde o começo também, viu o rugby desde o início no Como é Brasil. que é o rugby no Rio, assim? Eu, por exemplo, só conheço vocês, assim. Não tem... Hoje o Santer é o time que está representando o Rio. Já foram 3 equipes, mas por falta de condições em geral, a gente acabou ficando no Santer, e o Santer não vai acabar. A gente é uma família consolidada, é um time que está sempre em busca de crescimento, de alto rendimento, de socialização também. A gente abraça, a gente ajuda a transformar vidas assim de verdade. É uma família que sempre abraça quem aparece, quem a gente sabe, a gente está sempre de braços abertos para receber. Então, hoje a gente é o time que representa o Rio de Janeiro e com atletas de alto nível. Então, a gente está nas cabeças do rugby do Brasil. E o Brasil, que, como eu te falei, ele começou a desenvolver aqui a partir de 2009, ou seja, muito pouco tempo. Se você for comparar com Canadá, Estados Unidos, que estão lá desde o começo da década de 70, a gente tem um tempo muito, muito pequeno de desenvolvimento e a gente já está ali entre os 10 maiores times de seleções do mundo. Então, dá até orgulho de ver o quanto que o Brasil conseguiu desenvolver esse esporte, assim, sabe? Claro que dá para melhorar, tem muitas coisas para melhorar, mas, cara, foi um desenvolvimento significante. Muito mais significante do que de outras seleções de países que são de primeiro mundo desenvolvidos. Então, acho que a gente tem que se orgulhar, sabe? E assim, hoje as perspectivas são diferentes do que já foram um dia, né? Há um tempo atrás era importante a gente participar e ganhar experiência, e hoje a galera entra para sair na porrada, assim. A gente fala sair na porrada porque tem muito contato, tem muito choque, de vez em quando a galera dá uma capotada, mas é um esporte seguro, assim, as pessoas... você usa suas proteções, a própria cadeira, pelo jeito, ela te abraça e você... É difícil o contato, primeiro que o contato ele não é permitido, né? Eu posso tirar a bola, eu posso tocar na bola, não posso tocar no adversário. Então, assim, você fica bem preso na cadeira para não correr o risco de, quando a cadeira capotar, você sair da cadeira. Então, assim, existem precauções para que o esporte
ele seja agressivo entre aspas, porque com cadeira realmente tem muito choque, mas para preservar a integridade dos atletas, sabe? Ó, nós temos algumas perguntas, eu já vou fazer as perguntas. Você falou que Santéria é uma equipe de alto rendimento, né? Mas que vocês abraçam quem tem interesse em entrar. E como é que funciona, né? Essa galera que está entrando agora, como é que ocorre essa transição, assim, né? Vocês têm iniciação? Como é que funciona? Cara, a gente tem tantas histórias legais. Eu vou citar até um exemplo que eu tenho maior orgulho, assim, o pessoal sabe disso. Eu vou citar ele como exemplo e depois eu vou comentar sobre alguns outros exemplos assim que a gente tem no time. O último atleta que entrou, ele parece que ele não está acompanhando a live, que ele está internado, que ele vai fazer uma cirurgia, nada muito sério, não, já foi planejada, mas ele não está podendo aqui assistir. Que é o Alex, a gente chama ele de Will, né? Que ele tem uma certa semelhança com o Will Smith. E, por exemplo, os atletas de rugby, a gente anda sempre na rua procurando pessoas que têm característica que possam competir, participar do rugby. Então, acho que todo para desporto. Pois é, e eu estava no Maracanã, no jogo do Flamengo, e batendo o olho, aí eu vi uma cadeira de roda, parei, olhei, aí a gente olha para a mão, que é um fator crucial no rugby para você poder jogar. E aí eu vi a mão assim, eu vi uma mãozinha que a gente chama de mão espalmada, assim. Por algumas características da mão a gente percebe que existe algum tipo de lesão, né? Aí eu falei, opa, acho que eu vi ali um possível atleta, né? E aí fui trocar ideia. A gente trocou uma ideia de boa, eu tava com os meus amigos, ele tava com um amigo dele. Falei, pô, cara, eu jogo rugby, um esporte muito legal, coletivo, será que você não tem interesse de conhecer? Acho que... E assim, eu vi que pela característica da mão dele, que ficava aberta, ele teria uma dificuldade de tocar, e ele estava tocando uma cadeira pesada, assim. Eu falei, cara, ele tem potencial, porque ele estava tocando a cadeira sozinho e não estavam tocando a cadeira para ele. São detalhes que a gente vai percebendo. E eu falei, cara, será que tu não tem interesse? E assim, ele estava ali descolado na hora. Né? Ele falou, pô, cara, tenho sim e tal. Eu falei, beleza, troquei contato com ele. Ele mora em São Gonçalo, então a gente estava tentando achar uma logística para ele, arranjar um jeito dele vir. Então, pô, tem atleta que mora em Niterói, tem atleta que mora mais pro lado de São Gonçalo, e todo mundo se prestando a ajudar, ou dando carona, ou ajudando com informações. E beleza, ele foi ele foi conhecer o jogo. Ele realmente tinha muito potencial e tem muito potencial, tanto que ele já foi chamado hoje para treinar pela seleção B, que é a seleção de desenvolvimento, para você ir para a seleção A. E assim, pô, é um atleta com potencial enorme e que naquele momento ele estava ali tranquilo. A gente não tem como diagnosticar, mas depois, assim, ele chegou e ele falou várias vezes pro time, para mim, que ele era grato porque... Desculpa. Tudo bem. Assim, a gente não tinha noção de quanto não só o esporte, mas a família, a nossa família ia... Calma aí. Fica tranquilo. Quanto que aquilo estava influenciando real na vida dele, sabe? Porque quando a gente recebe o atleta, cada um ali com a sua experiência de vida, a gente meio que faz um mapa geral, assim. O cara chega, a gente já olha a cadeira dele, já vê a cadeira de rodas dele, se aquilo pode melhorar, se... A cadeira, pra gente, é uma extensão do corpo. Então, os detalhes fazem muita diferença na nossa qualidade de vida. Eu, quando tive a minha primeira cadeira de rodas, eu não tinha essa noção. Quando eu troquei para uma cadeira melhor, eu falei, cara, tipo assim,
parada muda, faz a diferença total na sua vida. É qualidade de vida ali direto. E então, assim, a gente começa a mapear, pô, essa cadeira de roda aí dá pra melhorar, hein, cara. Pô, assim, ó, dá pra tu levantar o pedal, você vai ficar melhor sentado e tal. E cada um começa a ajudar da forma que pode. Então, o que a gente vê, cara? A gente tem vários atletas que chegaram no time, normalmente eles chegam. Se ele tiver carro, alguém da família tiver carro, ele chega no carona com alguém empurrando a cadeira dele. E ele, daqui a pouco, ele não é mais o carona, ele é o motorista. E assim, as pessoas não tocam mais a cadeira para ele, sabe? Ele toca a própria cadeira. Então, assim, cara, o esporte, ele abre as portas, assim, ele dá asas, sabe? Referência, cara, referência é muito importante. O Alex Will, esse que eu tava falando, ele falou, cara, eu não tinha referência. Você não sabe para onde olhar. A maioria do time que tem lesão medular, tem muitas coisas que são características da lesão. E aí, quando você encontra outras pessoas com a sua realidade, você troca, cara. Você tem dúvidas, entendeu? Você tem dúvidas de um monte de coisa, até relacionadas a, tipo, vida pessoal, relacionamento, homem e mulher, sabe? Então, assim, quando as pessoas começam a entender que para tudo tem um caminho, e você vai desenvolver aquele caminho e as portas vão se abrindo, cara, tu muda a sua perspectiva de vida, entendeu? Então, assim, o que eu vejo hoje, a gente fala, a maioria, quase todos os atletas passaram pelo SARA, pela reabilitação, mas a gente fala que, pô, se quiser ter uma reabilitação assim completa, você tem que estar no nosso time de rugby, que ali a gente cada um chega de um lado ali ajudando e a gente vai tentando deixar o mais redondo, sabe? Cada um vai ajudando no que pode. Então é isso, assim. Até eu confesso que depois dessa história eu fiquei até meio balanceada. Acho que eu me perdi, né, no conteúdo que eu ia falar. Mas enfim, vou passar aqui para as perguntas. Estou até tremendo. Uma galera falando, né? Mas eu não consigo nem ler, cara. Eu fico concentrado aqui se eu for ler. Eu estou tentando aqui achar, se não me engano, Alex, foi aí, a Leila. Santerra, ele tá aqui, não tá? O que você contou salva vidas, ó. Se eu não me engano, foi a Leila. Eu tô tentando achar o conteúdo aqui. Ela pediu para perguntar quantos atletas são, né, no rugby. No rugby? Cara, a gente tem... eu não vou conseguir precisar, mas assim, a gente está em torno ali de 15 a 20 times no Brasil. Vamos botar que cada time... Acho que é por time que ela perguntou. Estão falando para atender, Caio, mas é o meu telefone, gente. Desculpa. Não. Mas pode continuar, deixa ele tocar. Olha, é o seguinte, não existe um limite para o time. Cada time pode ter quantos atletas forem. O que acontece, às vezes, quando você tem um número muito grande de atletas, às vezes você faz o time A e o time B, e isso é de cada time. Agora, em quadra, são 4 atletas de cada lado que entram em quadra. Então, no total, são 8 atletas que estão em quadra jogando e 4 atletas de cada time. Tá? E no time não existe limite de substituição. Então, assim, isso faz muito parte da estratégia do jogo, porque, primeiro, que se você tiver um banco que consiga manter o nível do jogo, né, em 100%, os técnicos usam muito o banco para manter o seu time sempre no máximo, sempre na máxima. Então, quando o time tem banco, as substituições às vezes são até de 4 em 4, sai 4, entra 4. Agora, isso é muito de técnico, muito do que cada time
te oferece, sabe, em relação a atletas. Porque o que acontece? Você tem um somatório por time no máximo de 8 pontos. E os atletas são classificados. Quando eles são mais comprometidos fisicamente, eles começam como meio ponto, e aí você vai, meio, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. 3,5 é o topo onde um atleta pode competir no rugby. Assim, ele tem menos comprometimento físico, ele está ali no máximo que ele pode jogar. Então, você com 8 pontos, você tem diversas formações, né? Você pode jogar com 4 atletas que tem a pontuação 1, 2, e aí você tem que ir botando as peças, faz seu jogo de xadrez, tem que ver as possibilidades que você tem para montar o time. Então, basicamente é isso. Eu cheguei a comentar que eu não entendo, né, muito de rugby, tô conhecendo agora, né? Eu sou da Bocha, e na Bocha nós temos. Por isso que você falou que vocês ficam olhando na rua atletas, né? Eu também sou assim, eu ando na rua já fico, aquele ali pode ser de tal classe. Aquele ali de tal classe. Mas na Bocha nós temos parciais, né? Que a galera conhece talvez como tempo e tal. No rugby, como é que é isso? É tempo? Quantos tempos? Quantos minutos? Isso, são 4 tempos de 8 minutos. Mas esses 8 minutos, eles não são corridos. Então, se a bola saiu, foi gol, o tempo para. Então, ele acaba sendo um jogo de aproximadamente 1 hora, mais ou menos, mas com 4 tempos de 8. A pergunta anterior eu falei que era da Leila, peço desculpa, foi do Renato. Renato que perguntou quantos são na equipe. Vou começar a ler. Hoje a gente, atletas, acho que a gente tem ali entre mais ou menos uns 15 atletas, sabe? Fora todo o staff, né? Lá nos comentários ainda, lá em cima, né? A Leila falou dos patrocínios. Vocês têm patrocínio? Como é que funciona a questão do patrocínio? Hoje em dia, a gente não tem. A gente está tentando o nosso projeto na Lei de Incentivo ao Esporte, mas existe muita burocracia e a gente não tem. Então, assim, a gente tem atletas da seleção que ganham Bolsa Atleta e, por exemplo, no último torneio, o nosso time ganhou a Bolsa Atleta pela posição. Os 3 primeiros times ganham Bolsa Atleta no Campeonato Brasileiro. O que acontece é que ela vem com um delay de 2 anos, né? Então, assim, foi 2019, o time vai começar a receber a Bolsa Atleta em 2021, ou seja, não é isso que sustenta o time e os atletas, né? A gente tem que tirar do nosso próprio bolso e a gente tira, a gente faz investimento. Agora, a gente tem venda de camisa, boné, esse casaco aqui que é bem irado. Então, assim, a gente tem esses produtos que a galera comprando, eles ajudam a gerar o nosso caixa, ajudar o time, sabe? São muitas viagens. É um esporte custoso. Se você for pegar uma cadeira de rugby nova, ela custa entre 5 e 6 mil dólares. Então, assim, vai lá para 30 mil reais, uma cadeira nova. A gente tem... Os equipamentos são caros. No treino do dia a dia, fura a câmera, muita câmera fura. A gente precisa estar fazendo manutenção toda hora. Então, assim, a gente tem, com a venda dos produtos da Santer, a gente tem uma ajuda financeira, mas a gente tira do bolso. E se tiver algum atleta que esteja com alguma dificuldade, não possa, o time chega junto, a gente, sabe? Todo mundo se ajuda ali para todo mundo ter oportunidade. E a gente continua correndo atrás, né, de um patrocínio, de parceiros. É isso, aos poucos a gente está conquistando, ganhando visibilidade, o esporte cada vez mais profissional, o quesito social, o paradesporto com um viés ficando cada vez mais forte, assim, sabe, para quem está de fora. Então, aos poucos a gente está
tá ganhando espaço. Mas a gente vive a luta normal do brasileiro, né? Vou continuar aqui com as perguntas. O Renato perguntou se rola Olimpíadas. O rugby já é um esporte paralímpico, não é? Claro. Já tá... Rola a Olimpíada. Pô, o rugby aqui no Brasil, nas Olimpíadas do Rio, bateu recorde de público, não só do paradesporto, mas como da Olimpíada também. Foram altos jogos que rolaram aqui no Rio, assim, jogos muito emocionantes. Então, foi uma janela e tanto pra gente, sabe? E é isso, assim. O Japão, a princípio, o Brasil não entrou. Agora, foi por uma vaga que ele estava disputando, que acabou perdendo num jogo contra a Colômbia. Mas é isso, é o que eu te falei. Tem Olimpíadas, tem campeonatos internacionais, o campeonato nacional já está com um nível elevado, com times de muito bom rendimento. E é isso, a gente está indo para as cabeças, está lutando ali para ficar entre os 10. Ó, o Thiago Sanches pediu para você falar dos custos das cadeiras, né? Você comentou agora um pouco. Ele pediu para você falar também das dificuldades do esporte. Eu citei aqui, assim, Um pouco, é. tem as questões financeiras, cara. A gente tem que acabar bancando porque não tem quem faça, a gente ainda não tem os parceiros. A gente já teve, por exemplo, uma parceria com o Furnas, que foi ali um projeto, foi importante, a gente não conseguiu a parceria por completo, mas assim, já foi um início de um projeto que pode dar certo, né? E de uma grande empresa. Então, agora a gente continua tocando para que as portas se abram e que assim, a gente consiga ter cada vez atletas com melhores condições de se dedicar ao esporte e de se manter em condições físicas para estar em alto rendimento. Porque, por exemplo, no meu caso, eu sempre tive que conciliar com o trabalho o esporte. Apesar de ser apaixonado por esporte, eu acho que você, no começo, chegou a perguntar alguma coisa e eu não falei sobre, mas que eu falei que eu sou apaixonado por esporte, eu sempre pratiquei esporte. O meu esporte principal, eu lutava jiu-jitsu em alto rendimento. Então, assim, eu já tinha uma veia, o jiu-jitsu, apesar de ser... você entra no tatame sozinho para lutar, mas você representa uma equipe. Você treina com a sua equipe todo dia. Então, da mesma forma que o rugby é um time, uma família, o jiu-jitsu você também tem a sua família, você também levanta sua bandeira. Isso, para mim, sempre foi muito importante, assim... tanto no quesito social, porque você faz amigos, pessoas que viram família, e assim, para você tocar a sua vida. Eu acho que metas, objetivos, você aprender a lidar com a dor, com a dificuldade, com a superação, acho que tudo isso te engrandece como pessoa. Então, eu era apaixonado por esporte, continuo. O meu esporte principal, que era o jiu-jitsu, hoje é o rugby. E é isso. Mostrando que a limitação está dentro da cabeça, que os caminhos estão aí, cara. Tô descendo agora os comentários, né? Teve mais gente que perguntou sobre patrocínio, e ele falou um pouco que não tem, né? Que estão correndo atrás e que a venda de produtos ajuda também. Tem o Marco Antônio perguntando do motivo da sua deficiência. Você explicou lá no início, né, da nossa live, mas... mas eu acho que eu não falei o total, né? Falou de um acidente. Foi um acidente de carro. A gente estava voltando da faculdade, eram 5 amigos no carro, e foi uma distração de um amigo que estava dirigindo. Ele foi... A gente estava passando perto de um estacionamento na Lagoa. Um carro veio saindo do estacionamento devagarzinho, tinha um pare, a gente estava a uns 60 por hora, logo na frente tinha um pardal,
e na altura do BR Piraquê, para quem mora no Rio, para quem conhece. E esse cara veio uns 30, 40 quilômetros dele e ele simplesmente não parou para a gente passar. Então ele saiu na nossa frente, pegou de surpresa, sabe? A gente teve que frear o carro bruscamente e o nosso amigo que estava dirigindo, ele emparelhou com o cara para reclamar. Eu lembro assim da cena, ele botou o carro para a esquerda, emparelhou e falou, cara, que isso? Você tá maluco? Você tinha que ter olhado, a gente quase bateu. E nessa distração, ele não desfez o volante inteiro. Então ele tinha colocado o carro para a esquerda para emparelhar com o cara que tinha fechado ele. E o carro, ele não desfez o volante todo. Então o carro foi na diagonal. Ele pegou uma diagonal, subiu a calçada e bateu na árvore. E aí, nisso, eu acredito que no meu caso não foi nem o chicote, que normalmente você vai para frente e volta, dá essa escotada. Eu acho que eu bati com a cabeça no banco da frente, né? E aí eu acho que eu tive essa lesão, né, com esse impacto. E aí foi isso, assim, foi ali que começou a história, né? Na hora ali eu não tinha percebido o que estava acontecendo, percebi quando os bombeiros me tiraram do carro, e aí que eu não estava mexendo nada do pescoço para baixo, e ali começou essa nova história. Uma galera te elogiando aqui. Júnior botou aqui que já foi bom na bocha. Não fala isso pra mim não, que eu tô vendo qualquer pessoa, qualquer atleta pra levar pra bocha, hein? Juninho é brabo, hein? É habilidoso em todos os esportes. Que ator. Ah, Renata Fontenelle, ele não me conhece como Renato. Fala que foi Poia. Qual é, Poia? Saudade, irmão. Por quanto tempo. Bom, acho que eu consegui falar. Ah, não, tem aqui. O Thiago tá perguntando onde compra os produtos do Santer. Quem tiver interesse, como é que faz para comprar? Então, a gente tem o Instagram do nosso time, Santer Rio Rugby. Então, só entrar, mandar uma mensagem. Depois eu boto ele nos meus stories lá para vocês poderem ver. E é isso, cara. A gente tem o casaco, eu acho que não tem pronto agora. Mas a gente tem as camisas muito legais, tecido de qualidade, tudo de qualidade. Boné, eu acredito que tenha também. Então é isso, galera. Vamos chegar junto aí e ajudar, que um pouquinho de cada um faz grande diferença. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A galera tá interessada nos produtos aqui, muita gente perguntando. Você falou um pouco das competições, né, internacionais, né? E hoje eu soltei lá, né, no Instagram, né, você sabia, né, que o Santero ele foi a primeira equipe brasileira a participar de um campeonato europeu. Desculpa, tem as canecas aqui que são muito iradas também, perdão. Eu estou enlouquecida por uma. A Leila. Você pode Depois eu vou postar tudo no meu stories. Mas fale das competições. Então, isso, que vocês foram os primeiros, né, a participar de um campeonato europeu. Então, foi uma história também muito legal, porque, enfim, a princípio a gente, como o único time que representa o Rio de Janeiro hoje, e claro, com o intuito de representar o Brasil também, mas foi uma história muito legal porque a gente confiou nas pessoas que estavam ao nosso redor, as pessoas confiaram na gente, deram a credibilidade, porque o intuito foi, a gente fez, o primeiro ano a gente fez uma vaquinha online e a gente conseguiu 20 mil reais, se eu não me engano, para ajudar na viagem. A gente vendeu muita camisa também, sabe? Cada atleta ficou com a missão de vender os materiais esportivos. E a gente foi o primeiro time do Brasil a participar de uma competição no exterior. Nesse caso foi na Europa, foi em Praga, na República Tcheca. E, cara, foi uma experiência ótima. Assim, foi muito legal, a gente participou. A gente não conseguiu ganhar esse campeonato. Ali a gente ainda estava estruturando o time em relação a atletas. Tinha uma questão de experiência em geral.
mas a gente cresceu. No outro ano a gente foi de novo, foi convidado de novo para participar. A gente foi para Praga de novo. Tivemos o melhor desempenho, mas a gente ainda não chegou onde a gente queria. E eu acredito que na próxima viagem internacional, se a gente for para o torneio de Praga, eu acredito que dessa vez a gente vai para ser campeão, de verdade, um total potencial. E eu espero que isso continue, a gente tendo muitas experiências de viagens internacionais, para a gente ficar aqui como exemplo de que se tiver persistência, se tiver vontade, a gente consegue, a gente alcança o objetivo, a gente chega longe, o limite não existe. Então basta a gente, do mesmo jeito que a gente criou, que a gente acreditou no projeto, e quando a gente botou energia, as pessoas compraram a nossa história, a nossa vontade, eu acho que isso serve para qualquer um. Então, hoje tem outros times se mobilizando para participarem de competições no exterior. Então, a gente plantou uma semente aí que ainda vai crescer muito. Tenho certeza, estou aqui na torcida por vocês. Nossa última pergunta, assim, na minha, no caso, mas quem tiver pergunta aí pode colocar. Em relação à equipe multidisciplinar, né? Você tem passagem pela seleção, né? Tem esse trabalho de equipe multidisciplinar? No Santander tem? Como é que é feito? Olha, tem. Ele tem, sim. E, assim, na seleção também, né? Foi algo que foi construído. Então, hoje em dia, você tem o técnico, o auxiliar técnico, o fisioterapeuta, a psicóloga. Tem pessoas por fora ali que estão estudando a modalidade, estudando as lesões dos atletas, sabe? Muita referência de fora também que a gente traz. Então, a estrutura existe. Claro que ela pode ser melhorada e potencializada, mas ela existe. No time, a gente também, cada dia a gente cresce mais, cada dia aparecem pessoas competentes somando no time. Então, hoje em dia, também a gente tem técnico, tem auxiliar técnico, tem preparador físico, e são pessoas, assim, tipo, muito comprometidas, muito competentes. A gente tem os atletas mais comprometidos com os profissionais. Agora, a gente começou com a Cecília, que é a psicóloga. Inclusive, a gente teve uma sessão de time, com ela, hoje ainda, há pouco tempo atrás, que eu acho que ela está começando também um excelente trabalho. Então, a seleção ela já está mais estruturada do que os times, né? Mas os times, tem times que estão se estruturando e estão, aos poucos, aí chegando na excelência também. Bacana. É importante, né, esse trabalho. É bom que vocês estão conseguindo também realizar dentro do Santander. Com certeza. Caio, eu queria agradecer a sua participação. E a gente tem os staffs aqui, ó, que falaram o melhor staff Latrell. Cara, a gente, sério, só aparece gente foda pra gente. A gente tem os melhores staffs, um melhor que o outro. Sabe? Pessoas, assim, muita luz que aparecem para ajudar o time. Tem o Fernandes, que não tá com a gente hoje, mas tá no Sul. Pô, foi um anjo que apareceu na vida do time, assim, cara. São pessoas muito iluminadas que aparecem para ajudar a gente. Então, eu agradeço em nome do time aqui, todos os staffs que ajudam a gente, todas as pessoas que ajudam a gente de alguma forma, e todos os profissionais que estão ali fazendo um trabalho com o objetivo de colher frutos. Estão perguntando onde que o Santander treina. A gente treina hoje na sede náutica do Clube São Cristóvão, ali na entrada da ilha, perto do Hospital do Fundão. Então, as portas estão abertas para quem quiser conhecer a gente agora, não está treinando, mas nossos treinos são por trás aí das telas agora. Mas quem quiser mais para frente conhecer também, entra em contato, Santander Rio Rugby, no nosso
nosso Instagram. Pode perguntar tudo lá, vão ter sempre pessoas para passarem todas as informações. É isso aí, galera. Caio, a galera falando. Foi sensacional. Todo mundo aqui elogiando muito como você deu aula. Galera, obrigado aí pela força, hein, tudo. cara. Todo mundo, desculpa que eu não deu para ficar olhando muitos comentários. Tudo Maravilha. bem. E aí eu queria agradecer novamente, foi muito bom. Espero que você também tenha gostado. Obrigada por disponibilizar um pouco do seu tempo e compartilhar suas experiências com a gente. E aí a gente vai encerrar sua participação e chamar agora o Daniel, que eu não sei se ele vai conseguir entrar, né? O pessoal falou que ele estava chorando com seu depoimento. Mentira! Mas vai dar... bem, se ele entrar, galera, fica aí prestigia que o Daniel é monstro demais, monstraço. Moleque é visceral no rugby. Então, meu irmão, moleque é monstrão, entra aí para prestigiar. Obrigado pela presença de todo mundo, todos os amigos. E é isso, então, muito Melissa, obrigada. Obrigado, tá? Obrigado pelo espaço. Eu que agradeço. É isso aí. Até Valeu, a próxima. Aqui é o Gabriel, ó. É meu reserva lá do time, agora ele da seleção brasileira. Tamo junto, garoto. Caio, muito obrigada. Sensacional. Beijo, gente. Até Valeu, a próxima. Melissa. Obrigado. Tchau, tchau. Então, galera, as lives, né, no Instagram, elas têm duração de 1 hora. E falta pouquinho para essa terminar. Mas eu vou encerrar essa live e vou começar outra chamando o Daniel. Então, voltem para assistir o Daniel falando um pouco sobre sua experiência no Santé e na passagem da seleção, certo? Vou encerrar essa aqui e já recomeço a outra. Até daqui a pouco.